Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal TV Soma, professor Tessílio Norberto. Nesse vídeo, iremos aprender a como resolver questões de raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, questões da banca IDECAM envolvendo sistema de equação. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já te convido a se inscrever para receber várias dicas de como acertar as questões de RLM da sua prova. Vamos lá, vamos conhecer como a banca IDECAM cobra esse assunto nos seus concursos. Questão número 1. Olha o que vai dizer a questão número 1. Em um sítio, a soma entre o número de porcos e o número de galinhas é igual a 36. Primeira informação foi dada. E a diferença entre eles é igual a 6. Sabendo que há mais galinhas que porcos, quantas galinhas há nesse sítio? Primeira coisa que eu tenho que identificar no comando da questão, que é uma questão envolvendo sistema de equação. Professor, como é que eu sei que a questão é de sistema de equação? As questões que vai envolver sistema de equação, você vai perceber que grande parte delas ela vai te dar dois totais. A gente vai ver que eu tenho soma e eu tenho diferença. Ele te deu dois totais. Diz que a soma entre porcos e galinha, que são variáveis, né, ou valores desconhecidos, te deu um total que é 36. Depois ele vem, continua o comando da questão e diz que a diferença entre eles agora é igual a 6. Quando eu tenho dois totais, eu tenho que montar essas duas equações. Então eu vou chamar P de porcos e eu vou chamar G de galinha. Poderia ser XY? Poderia, mas eu vou chamar aqui com as letras para a gente encontrar justamente aquele valor que o comando da questão quer, que é o G, que é galinha. Então eu tinha que fazer porcos mais galinha, tá aqui o valor do G, e isso vai ser igual a 36, porque ele disse que era somando. Quando eu somar porcos com galinha, eu tenho um total de 36. Tranquilo. Depois o comando da questão fala da diferença e uma informação importante. Ele vai dizer que há mais galinhas do que porcos. Então o valor de galinhas é um valor superior ao número de porcos. Por isso que eu vou ter que a diferença entre galinhas e porcos vai ser igual a 6. Se eu tivesse colocado o contrário, né? Porcos, galinha, como sendo menor do que porcos, a gente ia ter um valor negativo. Se eu colocasse porcos na frente e galinha aqui fazendo a subtração, ia ficar com valor negativo. Como o comando da questão informou que galinhas é superior ao número de porcos, então por isso que eu coloquei nesse formato. Observe que eu tenho duas equações com duas variáveis desconhecidas. Dentro do cálculo de sistema de equação, existem várias formas de se resolver. Aqui a gente vai focar em três. Quais são as formas ou os métodos para resolver o sistema de equação? A gente vai fazer por substituição. Vou colocar aqui por substituição. Substituição. A gente vai fazer pelo método da soma ou pelo método da adição, ou também a gente vai fazer, vou ensinar vocês a encontrar o resultado em sistema de equação pelo método cruzado, que é bem interessante também. Então, vou fazer aqui passo a passo. Então, vou fazer primeiro pelo método da substituição. O método da substituição consiste em você isolar uma das variáveis. Você pode escolher qualquer uma dessas variáveis, como ela está aqui simplesmente com o número 1, né? Eu tenho um porco, eu tenho aqui uma galinha, eu tenho aqui uma galinha, tenho um porco. Então, quando isso acontece, fica fácil para isolar. Eu vou escolher, por exemplo, a galinha nessa equação. Ó. Eu vou isolar a galinha nessa equação. Então, o valor de G, observa que ele vai ser igual ao valor do 6, tá aqui, ó. Então, vou ajustar esse G, está aparecendo 6, então aqui é o G da galinha, isso aqui é o G, vai ser igual a 6 menos P, que é o porco. Vou jogar lá para o outro lado, ele vira positivo, então vai ficar mais P. Aonde tiver G na equação de cima, você vai colocar essa expressão, ó, 6 mais P. Onde é que tem o G? Na equação de cima. Se você observar o G, é justamente essa parte. Aí eu faço a substituição, ó, porque o G corresponde agora a 6 mais P.
Então, vou trazer essa parte da equação para aqui para baixo e vou continuar meu cálculo. Observa que eu tenho o valor do P, eu vou colocar agora mais o G, só que o G agora é uma expressão, é 6 mais P, então vou colocar aqui 6 mais P vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 36. Eu junto o valor de P com o valor do P, então vou ter 2P, vai ser igual, eu vou já jogar o 6 lá para o outro lado, ele está positivo, jogando esse 6 para o outro lado, ele vem negativo, então vai ficar 36 menos 6, ó. Já vou juntar, eu tirando 6 vai ficar exatamente 30, então 2P vai ser igual a 30. Quem é que vai ser o valor do P? Observa que o 2 está multiplicando, passa para o outro lado, passa dividindo. Então, o valor do P vai ser exatamente 30 dividido por 2. 30 dividido por 2, eu encontro o valor 15. Esse valor 15, observa que é o valor de porcos. Comando da questão pediu o quê? O valor de galinhas. Muito cuidado. Em sistema de equação, questão envolvendo sistema de equação, geralmente o elaborador ele coloca o valor de uma das variáveis nas alternativas. Se ele pedisse aqui o número de porcos, eu já sabia que era 15. O P eu disse que era porcos, encontro 15. Para eu encontrar o valor de galinhas, basta você encontrar ou substituir esse P em qualquer uma das equações. Posso substituir nessa primeira, nessa segunda ou até mesmo nessa aqui, eu sei que é em galinha. Então vamos substituir nessa daqui, então trazendo para cá essa informação. Você vai perceber que o valor da galinha, aquilo que eu estou procurando, ela é igual ao valor de 6, tá aqui, mais o valor do porco. O valor do porco eu encontrei que é 15. É só somar. Quantas galinhas eu vou ter no meu total? Eu tinha ali 6 mais 15. 6 mais 15, eu vou ter um total de 21. Então, para essa questão, você deveria marcar como resposta correta a alternativa letra C. Mas, professor, o senhor disse que tinha outros métodos a ser resolvido. Então, a gente vai fazer aqui por outros métodos para você entender e ficar aí como possibilidades de alternativa para chegar à resposta correta. Vamos fazer logo pelo método cruzado. Vou fazer aqui pelo método cruzado. Método cruzado agora, mais uma maneira da gente aprender a resolver sistema de equação. Professor, como é que eu faço para chegar ao resultado do método cruzado? Então, vou trazer a minha equação para cá. Eu tinha aqui P mais o G. Isso daqui era 36. Eu tinha também que G menos P é igual a 6. O método cruzado, você vai perceber que eu preciso que as variáveis estejam na ordem. Se aqui eu tenho P e aqui eu tenho G, eu tenho que botar debaixo também a segunda equação, também no formato de P e G. Então, o P, ó, observa que é negativo, então vai ficar menos P mais G, né? O G é positivo. Isso daqui vai ser igual a 6. Pronto, está aqui igual a 6. Ok. Observa que o método cruzado, ele é um método que eu encontro a primeira variável. Então, se você observar, eu não quero encontrar o valor de P. Se pedisse para encontrar o valor de P, eu já sabia sair direto. Eu estou iniciando por P. Como ele pediu para encontrar a galinha, então o método para encontrar a galinha, você vai ter que colocar, ajustar, porque aqui é somando, você vai colocar a galinha no início. Então, vou colocar aqui a galinha no início. Ó. Vou apagar todo esse sistema que eu coloquei aqui. Vou apagar, passar aqui a borracha. E vou ajustar ele para deixar a galinha no início. Então, só ajustando. Aqui ajustando esse tipo de método cruzado. Você precisa observar o que é que ele pede. Como ele pediu aqui a galinha, então eu tenho que começar com a galinha. Tá aqui para o cálculo não dar errado. Aqui, quando eu tenho lá G mais P ou P mais G, a soma tem que dar 36. Isso aqui não altera quando eu estou trabalhando com a equação. Então, a soma de P mais G é 36. É a mesma coisa de eu disser G mais P. Galinha mais porco, a soma tem que dar 36. Aqui eu já tenho o G, né? Então eu vou ajustar aqui o G menos o P. E isso daqui vai ser igual a 6. Pronto. Então, o método cruzado, eu sempre tenho que iniciar com aquilo que eu quero achar. Eu quero achar a galinha, então a galinha,
observa que vai ser a variável que eu vou encontrar. Sempre vai ser igual a uma divisão. E nessa divisão você sempre vai colocar menos em cima, menos embaixo. Vou ter uma divisão. Então vou ter números que vai ser meu numerador e vou ter números que vai ser meu denominador. Entre os dois eu vou fazer a diferença. Então o método cruzado consiste em você multiplicar cruzado a parte final desse meu sistema. E essa parte final você vai colocar na parte de cima. Isso aqui é meu numerador, onde eu sempre multiplico cruzado. Quando não tem o valor ligado à letra P, você sempre vai colocar 1. Aqui é uma galinha mais um porco. Uma galinha mais um porco aqui, certo? Sempre é 1. Você vai multiplicar o número, ó. 1 vezes 6. Aqui eu tenho 1 multiplicando 6. 1 vezes 6 você vai colocar na parte de cima. 1 vezes 6 é 6. Tá aqui. Aqui eu tenho que multiplicar. Muita atenção, ó. Eu tenho um negativo. Vai ficar menos 1 multiplicado por 36. Menos 1 multiplicado por 36 vai ser menos 36. Por isso que eu vou colocar aqui, ó, dentro de parênteses. Menos 36. O outro, a parte de baixo, o denominador da minha fração, vai ser a parte inicial do meu sistema. Eu também vou multiplicar cruzado. Vou multiplicar sempre da parte do meio para baixo e a parte inicial, ó, de cima para baixo. Então, multiplicando 1 vezes 1, aqui eu encontro 1, é positivo, porque eu estou multiplicando dois números positivos. E esse outro, ó, vai ser negativo, porque é 1 multiplicado por menos 1. 1 multiplicado por menos 1 vai dar menos 1, eu vou colocar aqui dentro de parênteses. Tranquilo, coloquei aqui. Observa que eu quero encontrar o valor da galinha. Então, o valor da galinha vai ser igual. Eu tenho 6, ó, e eu vou somar com 36. Se eu tenho 6 somado com 36, por causa do jogo de sinais, menos por menos aqui vai dar mais. Então, é 6 mais 36. 6 mais 36, eu encontro 42. E aqui eu tenho 1, ó, mais 1. Eu tenho menos com menos vai dar mais. 1 mais 1 vai dar 2. Então, eu tinha 42 dividido por 2. Então, qual é o valor da minha galinha? O valor da minha galinha fazendo a divisão, eu tinha 21. 21 você já marcou como resposta correta a alternativa letra C. Beleza, professor. Mas o senhor disse que tem outro método a ser feito. Então, a gente vai provar para vocês. Existem vários métodos para você chegar à resposta correta quando eu estou trabalhando com o sistema de equação. Então, agora eu vou trabalhar com o método da adição. Então, trazendo para cá agora o método da adição. Tá aqui o método da adição. Mais um método para você encontrar aí a resposta correta envolvendo sistema de equação. Trazer a equação para cá. Então, eu tinha lá que P mais o G, isso era igual a quanto? Era igual a 36. Beleza. Eu tinha aqui G menos P, tá aqui ó, o valor do G menos o P, isso é igual a quanto? Igual a 6, certo? Qual é o método, ou como faz para chegar à resposta correta pelo método da adição? O método da adição consiste em você simplesmente somar as duas equações. Ó. Você vai perceber que visualmente eu tenho um valor do P e um valor do P, eles são opostos, um é positivo e o outro é negativo. Toda vez que isso acontecer, eu posso somar as duas equações para eliminar uma variável. Nesse caso, eu vou eliminar o P, ó. Eu estou somando as duas equações. Quando isso acontecer, eu posso fazer, eu vou ter apenas uma variável. A variável aqui é a variável G. Então, vou ficar com 2G, G mais G, positivo os dois, ó. Por isso que eu vou ter 2G. Tá aqui 2G. Eu tenho 36 mais 6. 36 mais 6 eu tenho 42. Observa que o 2 ele está multiplicando, ele vai lá para o outro lado. Então, o valor do G vai ser igual a 42 dividido por 2. E se você observar, chega exatamente pelo método cruzado naquele valor que a gente encontrou fazendo a multiplicação aqui em x. Então, fica G igual a 42 dividido por 2. Qual vai ser o valor do G? O valor do G vai ser 21. Você deveria marcar como resposta correta para essa questão também 21. Observa que eu tenho três maneiras de chegar à resposta correta. Por substituição,
A gente vai fazer questões que somente saem por substituição. Eu vou fazer outras questões utilizando também aqui o método cruzado. Mas, professor, tinha como se eu repetir, porque eu nunca vi esse jeito de fazer cruzado. A gente vai fazer outras questões e a gente vai aplicar também esse método cruzado. Então, acompanhe aqui conosco até o final a resolução de outras questões. E eu tenho também por adição. Então, tem momento que só em olhar você vai dizer, não, esse sistema aqui é melhor fazer por adição porque é só somar ou até mesmo fazer um ajuste, um breve ajuste para a gente eliminar uma variável, ficar somente com a variável pedida e a gente chegar à resposta correta. Então basta agora você treinar para chegar à resposta correta. Dos três, qual o mais complicado? Se você observar o mais cansativo, pode ser por substituição, principalmente quando eu estou trabalhando aqui com o sistema de equação completo, né? Onde eu tenho as duas variáveis e eu tenho um total. Mas a gente vai ver ao longo do vídeo que tem questões que não vai dar para sair pelo método cruzado, nem vai sair pela adição, só vai sair por substituição, porque muitas das vezes a questão vai te dar o valor da variável já com o valor de uma expressão. Então a gente vai fazer várias questões e a gente vai observar que não dá para fazer pelo método cruzado, não dá para fazer pela adição, então eu vou fazer por substituição. Quando não der para fazer por substituição, a gente vai observar que o sistema ele vai estar completo. Quando estiver completo, a gente utiliza um dos dois métodos, o cruzado ou a adição. Inclusive eu vou fazer os dois, né? Vou fazer pelo método cruzado, vou fazer pela adição para ficar mais fácil você compreender, certo? Então vamos partir para mais uma questão. Questão número 2. Olha o que vai dizer a questão número 2. Isabela foi a uma determinada agência bancária para fazer um saque, a fim de pagar uma conta no valor. Então, já te deu aqui um total, o total em dinheiro foi exatamente R$ 145. Ao realizar o saque, ela recebeu notas de 20, tá aqui notas de 20 e notas de R$ 5. No total, observa que eu tenho dois totais. Então, eu tenho um total em dinheiro e eu tenho um total de notas. Está me dando uma cara do sistema de equação? Está me dando uma cara do sistema de equação. E olha a pergunta. Quantas notas de R$ 5 e de R$ 20 ela recebeu respectivamente? Então isso é muito importante. Agora ele não quer um valor de apenas uma variável. Ele quer o valor das duas variáveis e é nessa ordem. Primeiro a quantidade de notas de R$ 5, depois a quantidade de nota de R$ 20. Então vamos montar nosso sistema? Vamos montar nosso sistema. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é justamente nomear. Eu vou nomear, dizer que as notas de 20, vou chamar aqui de X. Vou colocar aqui em cima. Colocar aqui em cima para a gente observar. As notas de 20 eu vou chamar de X. E as notas de 5 eu vou chamar de Y. Justamente para a gente dar um nome aí a essas notas. E a gente não sabe quantas notas tem e qual o total de notas que tem aí para me dar um valor de 145. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, ele te deu o total de notas, não foi isso? O total de notas foi 11. Então, vou montar meu sistema. Eu tinha notas de 5, de 20, né, que eu chamei de X, mais a quantidade de notas de Y, que é de 5. Isso aqui é um total de 11 notas. Está aqui, não sei quantas notas de 20, não sei quantas notas tem de 5, então eu coloco no formato de sistema. E a outra informação é justamente relacionada ao total. A minha equação que vai me dar o total é justamente o valor. Eu tenho lá R$ 20 relacionado à quantidade de notas de X, mais R$ 5 que é relacionado às notas de Y, isso aqui vai ser igual ao total que ele te deu, 145. Está aqui 145. 145. Pronto. Montei meu sistema. Tenho duas variáveis e eu tenho aqui dois totais. Posso fazer por adição? Posso. Posso fazer pelo método cruzado? Posso. Posso fazer por substituição? Também posso. Eu posso pegar esse x, jogar o y lá para o outro lado. O x vai ser igual a 11 menos y e substituir aqui. Vai te dar mais trabalho. Então, qual é a orientação? Quando o sistema estiver montado de forma direta, as duas variáveis com o total, você escolhe um dos métodos. Nesse caso aqui, eu vou fazer logo pelo método cruzado. Tá aqui, vamos fazer pelo método cruzado. Você vai observar que pelo método cruzado, o valor inicial que eu vou encontrar é justamente o valor do x. Sempre eu encontro a primeira variável. Então, o valor do x ele vai ser igual a uma razão, a uma divisão.
E nessa razão eu sempre vou ter que subtrair a multiplicação cruzada que eu vou fazer. Ó. Aqui quando não tem valor é o número 1, quando não tem valor aqui também é o número 1. Então vai ficar 1 vezes 45 e 11 vezes 5. Ó. 1 vezes 145 vai ser 145. E eu tenho que multiplicar justamente 5 vezes 11. 5 vezes 11 eu ia ter o valor 55. E agora multiplico cruzado também, ó, sempre de cima para baixo. Então eu começo multiplicando 1 vezes 20. 1 vezes 20 eu tenho aqui o total de 20, menos eu tenho que fazer a multiplicação em x também, tá aqui. 1 vezes 5. 1 vezes 5 eu tenho 5. Observa que a parte de cima, o numerador, vai ser exatamente essa parte final do meu sistema. E essa parte inicial do meu sistema, a multiplicação cruzada, vai ser a parte de baixo. Pronto, coloquei aqui, parte de baixo. Então agora eu tenho que fazer essa operação de subtração que eu encontro o valor do x. 145 menos 55 eu tenho 90. Fazendo o valor 20 menos 5. 20 menos 5 eu tenho 15. Tinha que fazer essa divisão. 90 dividido por 15. 90 dividido por 15, eu encontro aqui o valor de 6. Encontrei o valor do x. Ó. O valor do x é nota de quanto? É nota de 20. Então eu já sei que eu tenho um total de 6 notas de 20 reais. E agora, o que é que eu tenho que fazer? Substituir ó, em uma das equações. Eu tenho duas equações aqui. Eu sei que o valor do x é o total de 6. Então eu vou escolher essa equação. Ó. Vou escolher essa equação. Geralmente a gente escolhe a equação mais reduzida. A mais reduzida é aquela que tem o valor de x mais y igual a 11. Dá para fazer de cabeça? Dá. Se eu tenho um total de notas que é 11, eu sei que x eu tenho 6. Qual vai ser o total de notas de y? Então aqui vamos substituir. Ó. O 6 é o valor do x, então eu tenho aqui o 6, mais o valor do y que eu quero encontrar vai ser igual a 11. O y vai ser igual a 11, o 6 ele está somando, jogando lá para o outro lado, ele vem subtraindo, fica igual, né? O valor de y, 11 menos 6. 11 menos 6 eu tenho 5. Muito cuidado nesse tipo de questão, porque o comando da questão te falou respectivamente e o comando da questão pede que você primeiro encontre o valor das notas de 5 reais. As notas de 5 reais é o valor de y. Tá aqui, o valor de y é quanto? O valor de y é 5. O valor das notas de 20 reais é o valor das notas que você encontrou de x. Quantas notas de x eu tenho? Eu tenho um total de 6. Então, respectivamente, vai ser 5 e 6. Ó. 5 e 6 você deveria marcar como resposta correta a letra B. A banca IDECAM, se você observar, se você não tivesse atento aqui qual era o valor inicial que ele pediu, respectivamente, 5, as notas de 5 depois as notas de 20, você poderia confundir com a letra C, porque eu tenho 5 e 6, ó, poderia ser 5 e 6 como resposta correta, aquela que a gente marcou, ou você poderia errar colocando 6 e 5, porque a soma ia dar 11 também, do mesmo jeito. Então, para essa questão, respectivamente, como pediu, primeiro eu venho as notas de y. As notas de y é 5. E as notas de x vai ser, a nota que vale 20 reais vai ser exatamente 6. Então, por isso que a resposta correta foi letra B. Gostei, professor, mas o senhor disse aí que pelo método da adição também chega a resposta correta. Então, vou fazer aqui pelo método da adição. Ensinar vocês para fazer pelo método da adição. O método da adição consiste em somar duas equações para a gente ficar apenas com a variável. Então, vamos trazer o sistema para cá. Eu tinha x mais y igual a 11. Tá aqui. Depois eu tinha 20x mais 5y. Isso aqui era igual a quanto? 145. Beleza. Eu vou olhar para o meu sistema. Observa que eu tenho um 20 para eliminar aqui o x. Eu tenho um 5 para eliminar o y. Eu posso escolher um desses valores aqui para eliminar. Então, observa que para eu eliminar uma das variáveis, eu tenho que multiplicar pelo número negativo. Eu posso escolher multiplicar toda essa minha equação pelo número menos 20 e eliminar o x, ou eu posso escolher o menos 5 para eliminar o y.
Então, para isso, na hora quando você for escolher, qual vai ser a dica? A dica é você escolher sempre o menor valor, porque o número que você vai multiplicar toda a equação fica melhor de você efetuar a operação. Esse número que eu vou multiplicar, o menos 5, ele deve ser multiplicado tanto o valor do x, eu vou multiplicar menos 5 vezes x, eu vou multiplicar o menos 5 vezes y, e também eu tenho que multiplicar o menos 5 vezes 11, para manter a igualdade da operação da equação. Então, trazendo para cá, o menos 5 vezes x vai ficar menos 5x, menos 5 vezes y vai ficar menos 5y, então eu tenho aqui menos 5y, e eu tenho menos 5 vezes 11, menos 5 vezes 11 eu tenho menos 55. Beleza. O que é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que somar as duas equações, ó. Essa primeira equação, onde eu tinha x mais y igual a 11, transformou agora em menos 5x menos 5y igual a menos 55. Por que o senhor fez isso, professor? Justamente para eliminar uma das equações. E a equação que eu vou eliminar aqui, ó, é justamente a variável que eu vou eliminar, é justamente a variável y. Então, quando eu faço isso, desapareceu o que era um sistema e agora eu vou ficar apenas com a variável, vou ficar com a equação do primeiro grau. Então, eu tenho lá o valor de 20x menos 5x, isso aqui vai ser igual a 15x, e eu tenho essa operação, 145 menos 55, tenho 90. O 15 está multiplicando, então eu jogo o 15 lá para o outro lado, vai dividindo, fica 90 dividido por 15. Se você observar até aqui, ó, cheguei à mesma operação, 90 dividido por 15. 90 dividido por 15, eu tenho um valor de 6. Encontrei também da mesma forma o valor, a quantidade de notas que eu tinha de R$20, que era o valor de x. Depois, professor, aí eu tenho que fazer a mesma forma que eu fiz utilizando aqui o método cruzado. Eu escolho uma das equações, nesse caso aqui o ideal é pegar aquela mais reduzida, aquela que tem lá x mais y igual a 11, e só substituir o valor do x. Ó. O valor do x é 6, então vai ficar 6 mais y igual a 11, e a gente já sabe quem é o valor do y. O y vai ser exatamente 11 menos 6. Ó. 11 menos 6, eu tenho 5. Acho o mesmo resultado? Acho o mesmo resultado. Então, observa que tanto faz utilizar pelo método cruzado ou pelo método da adição, a resposta vai ser a mesma. Professor, na hora da prova, faz aquela que você mais treinar, aquela que você mais praticou. Na hora de chegar ao resultado, você pratica bastante para aplicar na hora da prova. Então, aqui estou deixando para vocês duas ou até mesmo a terceira por substituição para você aplicar na hora da prova. Professor, coloca mais uma. Gostei aí desse método cruzado e também do método da adição. Vamos fazer mais uma para a gente treinar. Mais uma questão agora de número 3. Olha o que vai dizer a questão número 3. Em um fim de semana, 20 amigos, está aqui 20 amigos, resolveram se encontrar para fazer um passeio. Alguns foram de motos e outros foram de quadriciclos, tá aqui. De maneira que cada veículo tinha somente uma pessoa. O total de rodas, tá aqui o outro total de rodas nesse passeio era igual a 62. É uma questão de sistema, é uma equação de sistema. Eu tenho um total aqui referente a amigos e eu já encontrei o total. O outro total era igual a 62. Olha o que o comando da questão pediu. Pediu exatamente o total de rodas de quadriciclo nesse passeio. Para eu encontrar o total de rodas do quadriciclo, eu preciso exatamente encontrar quantos quadriciclos tem nesse meu sistema. Então, observa que eu vou montar o meu sistema. Eu tinha exatamente 20 pessoas. Eu tinha pessoas que iam de moto e eu tinha pessoas que iam de quadriciclo. Vou chamar M de moto e vou chamar o Q de quadriciclo. Então, tá aqui M mais Q. Isso é igual a 20. Está aqui igual a 20. Beleza. Aí diz que o total de rodas. O outro total relacionado a rodas. Sabemos que moto tem um total de 2 rodas e que quadriciclo tem exatamente 4 rodas. Isso daqui o comando da questão disse que era 62. Ó. Então, eu tenho que juntar rodas com rodas e o total vai ser 62. Como o comando da questão pediu o total de rodas de quadriciclo, observe que quadriciclo é uma das variáveis. Observe que meu sistema está perfeitamente construído. Posso utilizar o método da substituição?
Posso. Vai te dar trabalho? Vai. O método da substituição consiste em você isolar uma das variáveis. Eu posso pegar o m igualar a 20 menos q, ou eu posso ter q igual a 20 menos m. E a operação que eu fizer, eu jogo na outra equação para substituir a letra. A orientação, a gente já viu aqui ao longo desse vídeo que eu posso fazer pelo método cruzado, eu posso fazer pelo método referente à soma, que é a minha adição das duas equações. Então, vou fazer as duas para a gente treinar. Vou fazer primeiro pelo método cruzado, tá aqui, ó, método cruzado, para a gente praticar. Método cruzado. O que consiste o método cruzado? É justamente você encontrar a variável inicial fazendo a multiplicação cruzada. Então, observe o seguinte, uma informação importante. Do jeito que está montado aqui meu sistema, eu vou encontrar o valor do m. O valor do m, como a gente viu, observe que ele vai ser igual a uma razão, uma diferença, subtraindo, né? Uma razão aqui, uma divisão, e nessa divisão eu tenho que fazer a diferença multiplicando cruzado. Só que eu não quero o valor do m, eu quero encontrar direto aqui o valor do q, que é o quadriciclo. Então, para encontrar o valor do q, você precisa reajustar ou reagrupar esse meu sistema. Então, vou reajustar aqui o meu sistema, porque eu não quero o valor do m, quero encontrar o valor do q já de forma direta. Então, eu vou colocar esse meu sistema nesse formato. Ó. O valor do q, porque o comando da questão diz lá que a soma das pessoas que foram de moto e quadriciclo é igual a 20. Então, eu posso montar desse jeito. Soma de quadriciclo mais moto é igual a 20. Eu posso colocar também nesse formato. A quadriciclo tem 4 pneus. Moto também tem 2 pneus, né? Moto tem 2 pneus e o total é 62. Por que eu fiz isso? Porque o método relacionado ao cruzado, o que eu encontro é justamente a primeira variável. Então, a primeira variável, que é o Q, o total que eu quero encontrar, ele vai ser uma razão, é uma divisão ó, entre as diferenças da multiplicação cruzada. Eu vou multiplicar essa parte, eu fico em cima, multiplicação de 1, né? Quando não tem nada aqui é 1, quando não tem nada aqui é 1. 1 vezes 62, você vai perceber que eu encontro 62. E eu tenho que multiplicar exatamente ó, 2 vezes 20. 2 vezes 20 eu tenho um total de 40. Beleza. E quem é que vem na parte de baixo? A parte de baixo é justamente ó, o cruzamento de 1 vezes 4 e 1 vezes 2. Sempre eu pego a partezinha do meio. Ó. 1 vezes 4 eu vou encontrar 4. E eu tenho aqui 1 vezes 2. 1 vezes 2 eu vou ter 2. Qual vai ser a operação de diferença nesse cálculo? Observe que eu vou ter 62 menos 40, eu encontro 22. 62 menos 40 eu encontro 22. Eu tenho lá 4 menos 2. 4 menos 2 eu encontro 2. 22 dividido por 2 eu encontro 11. Muito importante para você não cair na pegadinha da banca. Professor, 11 é a resposta correta. Aqui tem 11. A banca IDECAN colocou lá como resposta correta a letra B. Muito cuidado para você não cair na pegadinha da sua banca, né? Na hora que você está fazendo a questão, tente entender o que o comando da questão te pede. Aqui não pediu a quantidade de quadriciclo. Se ele pedisse lá, ó, qual a quantidade de quadriciclo? Seria 11, mas não pediu. Pediu o total de quê? O total de rodas do quadriciclo. Então, a quantidade de rodas do quadriciclo, você vai perceber que é justamente quadriciclo. Eu tenho 4 rodas, eu tenho que multiplicar pela sua quantidade. Então, a quantidade de rodas, né, que aqui é a quantidade de rodas, eu posso colocar a quantidade de rodas do quadriciclo, é 4 vezes a quantidade de quadriciclo. Então, eu tenho ali 4 vezes 11. 4 vezes 11 você ia ter que marcar como resposta correta para essa questão a alternativa letra D, 44. 4, 4. Beleza, professor. Compreendi aí justamente como faz pelo método cruzado. Vamos fazer pelo outro método. O senhor disse lá que tem pelo método da adição. Vamos fazer pela adição? Vamos fazer pela adição para a gente praticar. Tá aqui, ó, pelo método da adição. Beleza. Pelo método da adição, a gente viu que eu tenho que eliminar uma das variáveis. Eu tinha lá meu sistema, né? Moto mais quadriciclo. Isso daqui é igual a 20. E duas motos mais 4 rodas do quadriciclo, isso daqui vai ser igual a 62. Olha para o meu sistema, eu tenho possibilidade para eliminar
o número de motos, né? Aqui o M, é só multiplicar por menos 2, então o número do M vai embora. E eu tenho aqui a quantidade de rodas de quadriciclo, né? Que é o Q. Então, quando eu faço essa operação com menos 4, eu elimino o Q. Aí fica o total de motos. Quando eu quero eliminar, eu vejo que o comando da questão quer. Aqui eu quero justamente o quadriciclo. Se eu quero ficar com quadriciclo, então eu tenho que eliminar exatamente o número de motos. Para eliminar o número de motos, o que é que eu tenho que fazer? Concorda comigo que eu tenho que multiplicar todo mundo por menos 2? Concordo, professor. Multiplicando por menos 2 toda a minha equação, não altera o resultado. Então, vou multiplicar menos 2 vezes m, menos 2 vezes q e menos 2 vezes 20. Trazendo para cá. Menos 2 vezes m é menos 2m, menos 2 vezes q é menos 2q, e eu tenho lá menos 2 vezes 20, menos 40. O que é que eu tenho que fazer agora? Somar as duas equações. Aquela equação de cima, ela transformou nessa equação de baixo. E agora eu vou somar essas duas equações. O valor de 2m positivo com 2m negativo eu posso eliminar. Ficou para mim exatamente 4q menos 2q. Vai dar 2q e ficou 62, menos 40. 62 menos 40, eu tenho 22. O valor do Q ele vai ser igual a 22. O 2 ele está multiplicando, joguei lá para o outro lado, passa dividindo. O valor do Q vai ser igual a 22 dividido por 2. 22 dividido por 2 eu tenho um total de 11. Chego o mesmo resultado? Chego o mesmo resultado. O resultado que a gente chegou fazendo pelo método cruzado foi 11. Eu chego também a 11 fazendo pela adição, também chego ao resultado. Só que não quer a quantidade de quadriciclo, quero o total de rodas. Total de rodas de quadriciclo são 4. 4 multiplicado por 11, eu encontro a quantidade de rodas do meu quadriciclo e confirmou que é exatamente 44. 4 vezes 11, 44. 44 você deveria marcar nessa questão de número 3 exatamente a alternativa letra D. Mais uma questão, questão número 4, questão da Prefeitura de Maracanaú, 2023. Uma questão também envolvendo sistema, questão atualizada da banca IDECAN, envolvendo problemas aritméticos dentro desse contexto que estamos estudando dentro do sistema de equação. Você vai ver que é uma questão bem tranquila, se você sabe fazer pelo método da adição, pelo método do cruzado, você consegue chegar à resposta correta. O que vai ser trabalhoso é justamente porque os valores foi dado em centavos, certo? Os valores aqui em dinheiro, já dá para observar, foi dado em centavos. Então, o comando da questão de número 4 dizia o seguinte: uma operação de apoio emergencial está fornecendo refeição, tá aqui, refeições, e eu tenho também água potável, para uma área atingida por um desastre natural. O centro de distribuição cobra R$ 2,60 por cada refeição, tá aqui, ele te deu o valor de cada refeição e te diz que 80 centavos por cada garrafa de água, certo? Em um determinado dia, o centro de distribuição arrecadou, tá aqui, o valor em dinheiro total, R$ 588,40, com a venda desses dois itens, certo? Sendo que a soma total de refeições, ele te deu lá a soma total de refeições e de garrafa d'água vendida, foi igual a 416. Professor, como é que o senhor sabe, ou na hora da prova eu vou identificar que é um sistema? Ele vai te dar o total, te deu um total em dinheiro, que é da arrecadação da venda de refeições e também de água que foi vendida. E eu tenho também uma igualdade aqui da quantidade. O total das refeições da garrafa foi justamente 416. E olha que ele pede. Sendo assim, a diferença, tá aqui, a diferença entre o número de garrafas. Primeiro eu vou encontrar o número de garrafas, para depois fazer a subtração aqui com as refeições. É um sistema, é um sistema. Então vamos montar aqui para a gente ver como é que vai ficar. Eu tenho o valor de 2,60 que ele te deu justamente de cada garrafa vendida, tá? Aqui, 2,60 foi chamado de refeições. Então, vou chamar aqui, refeições. Vou chamar R de refeição, certo? Então, 2,60 foi o preço pago aí pela refeição. Mais 80 centavos, colocar aqui 0,80, é justamente relacionado à água ou à garrafa d'água que foi vendida. Então, vou chamar aqui de água. Chamar aqui de água.
o valor que foi pago aí pela garrafa d'água, 80 centavos. E ele disse o valor total, ó. O valor total foi quanto? Cuidado para você não confundir, colocar 416. Aqui eu estou trabalhando com valores, ó. Então, valores aqui foi arrecadado aí 588,40. E ele disse que a soma total de garrafas e de refeições de água, né? Garrafas d'água de refeições foi 416. Então, colocando a refeição mais a água, como ele falou, isso aqui é 416. Professor, o senhor disse lá que pode fazer pelos dois métodos, porque eu tenho os dois totais, está perfeitamente construído aqui meu sistema. Então, vamos fazer novamente para o cruzado. Então, sabemos aqui, ó, vou fazer aqui para o cruzado. Depois a gente faz pela soma. Então, método cruzado. Observe que eu encontro primeiro R, a primeira variável. Então, esse valor do R, que é um valor desconhecido, eu vou encontrar aqui através da operação. A gente viu que sempre será uma razão, uma divisão entre o produto do de cima, né, essa parte final, eu faço uma subtração. Então, a parte de cima a gente já sabe, ó, que é a multiplicação 0,80 centavos, né, multiplicado por 416, e eu tenho que multiplicar quando aqui não tem nada, aqui é 1. Eu só tenho uma refeição, só tenho uma garrafa d'água, então aqui é 1. Então eu multiplico 0,80 vezes 416 e eu multiplico 1, ó, por 588,40. Fazendo essa multiplicação para a gente ganhar tempo, na hora da prova tinha que ter lá o rascunho, multiplicar, né? 416 multiplicado por 0,8. Você multiplicava por 8, ó, 416 multiplicava por 8 e depois voltava uma casa decimal. Então, fazendo esse cálculo de 0,80 multiplicado por 416, eu encontro 332,80, certo? 332,80. Colocando aqui apertado, 80. Vou apagar aqui, vou apagar para não ficar aqui misturado. Então, apagando aqui para a gente ter espaço. Vou apagar aqui e a gente vai fazer essa subtração de forma correta, certo? Então, a multiplicação de 0,80 multiplicado por 416, eu tinha 332,80. 332,80. E agora eu vou subtrair da multiplicação 1 vezes 588,40, que é o próprio 588,40. Pronto, coloquei aqui. Ia ficar extenso, trabalhoso, a banca IDECAM gosta de fazer isso em algumas questões, colocar uns cálculos quebrados para fazer essas operações. Beleza, se eu fiz a parte de cima, que é justamente essa parte final do meu sistema, agora eu faço a parte de baixo, né, que é a parte do meu numerador. A parte do numerador já fiz a parte de cima e agora faço a parte do denominador, a parte inicial. 1 vezes 0,80, observa lá que eu vou ter 0, o próprio 0,80. Então vai ficar 0,80. Menos, agora eu multiplico, né? Eu multipliquei 1 vezes 0,80 e agora eu vou multiplicar 1 vezes 2,60, que é o próprio 2,60. 2,60. Tinha que fazer essa subtração para encontrar o valor de R. Fazendo aqui essa subtração. 332,80 menos 588,40. Observa que é negativo o valor de 588, é maior. Então aqui o resultado vai ser negativo. Eu tinha que encontrar 255,60. Então aqui é 255,60. E a subtração? 80 centavos menos 2,60, vou encontrar menos também, porque o 2,60 é maior. Então, eu vou encontrar 2,60. 2,60. 2,60 não, né? 1,80. Subtraindo aqui vai ficar 1,80, certo? 1,80. Subtrair aqui 80 centavos de 2,60, sobra exatamente 1,80. Agora eu tinha que fazer essa divisão. Essa divisão, quando tem o valor das casas decimais são iguais, ó, e o valor de menos com menos, ele vai dar mais. Então, ia sobrar para mim o valor 255,60. Então, eu posso fazer isso, ou multiplicar todo mundo por 100, né? Para eliminar exatamente a minha casa decimal. Então, eu tenho aqui o valor 0 com 0, dá para simplificar, dá para cortar. A missão era justamente fazer 2.556 dividido por 18.
fazendo essa divisão, você deveria encontrar na sua prova 142. Só que o comando da questão não queria esse valor. A banca ainda foi boa porque não tinha alternativa 142. Aqui a quantidade de refeições que foram vendidas. Beleza. Para encontrar o valor da quantidade de garrafa de água mineral, é só você substituir. Observe que eu vou substituir nessa equação. Ó. Vou substituir nessa equação. Porque eu tenho lá que o valor do R, a refeição mais a garrafa d'água, foi 416. Está aqui 416. O valor do R eu encontrei, que foi 142. Tenho lá 142. Mais o valor do A, isso aqui é igual a 416. Eu pego esse 142 e jogo lá para o outro lado. Então eu vou ficar com o valor do A igual a 416, subtraindo menos 142. Tinha que fazer essa subtração. 416 menos 142. Eu ia ter um total de 274. Observe que isso aqui foi o valor relacionado à quantidade de garrafa d'água que foram vendidas. Mas o comando da questão, professor, pediu o quê? Queria a diferença. Tá aqui, ó. A diferença entre quê? A garrafa d'água e o número de refeições. Então, o comando da questão queria que você fizesse quantidade de garrafa d'água menos a quantidade de refeições. Garrafa d'água 274, subtraindo de 142. Então, você deveria fazer essa operação de 274 menos 142. Fazendo a subtração, você encontrar 132. 132 é a resposta correta. 132 você encontrar como resposta correta a alternativa letra B. Questão trabalhosa, professor? Exatamente, uma questão bem trabalhosa, porque os cálculos que você deveria fazer era justamente com vírgula. A banca tem feito isso, Inclusive uma questãozinha atualizada do ano 2023. Agora vamos fazer pelo método da adição. Também sai, professor? Também sai. Poderia ser até mais tranquilo, porque você ia ter que eliminar uma das variáveis. Então, pelo método da adição, a gente vai ter que eliminar uma das variáveis. Então, vou trazer para cá. Eu tinha lá 2,60, tá aqui é 2,60, o valor do R, mais 0,80, que é o valor do A. Isso aqui é o valor de 588,40. Beleza. Aí eu tinha lá que o valor de R mais o valor do A, isso aqui é igual a 416. Eu escolho uma das variáveis para eliminar. Pode ser a primeira ou pode ser a minha segunda, qualquer uma das duas. Então vou multiplicar toda a minha equação por menos 80. Para eliminar quem? Para eliminar justamente a quantidade de garrafa d'água. Então vai ficar 0,80, negativo, né? Aqui é negativo porque eu estou multiplicando pelo número negativo, então vai ficar menos 0,80 R menos 0,80 o valor do A. E aqui eu tinha que fazer essa operação, 416 multiplicado por 0,80, que eu ia encontrar negativo, né? 332,80. Pronto. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar as duas equações. Também ia dar trabalho? Também ia dar trabalho. Eu tenho que eliminar o positivo, que é 0,80A. E eu tenho aqui 0,80A negativo. Eliminei. E agora somando o restante. Eu ia ter que fazer essa subtração, que é justamente aquele valor que eu fiz aqui. Ó. Se você observar, são os dois valores que eu encontrei aqui. Vai ficar 588,40 menos 332,80, foi o que eu fiz aqui, e vai ficar 2,60 menos 0,80. Se você observar, está só trocado e aqui ficou menos com menos, e eu encontrei aqui fazendo um jogo de sinais positivo. Aqui o resultado já ia sair positivo, certo? Então ia ficar exatamente 1,80, subtraindo 2,60 menos 0,80. Esse valor aqui você ia observar que ia te dar 1,80. O valor de R, 1,80, o valor de R, e isso vai ser igual, subtraindo exatamente 588,40 menos 332,80, você encontrar 255, ó, 255,60. Jogando o valor
lá para o outro lado, 1,80 lá para o outro lado, ia ficar 255. E 60 dividido exatamente por 1,80. Tá aqui. Fazendo a divisão, ó, a divisão, porque o cálculo aqui foi o mesmo, eu ia encontrar 142. Encontrar 142. E isso daqui é o que? A minha refeição. Depois que eu encontrar a minha refeição, eu faço todo o procedimento para encontrar exatamente o valor da quantidade de garrafa d'água, que é 274. Substituindo o 142 no valor do R, jogando 142 lá para o outro lado, encontro 274. Fazendo a diferença entre a garrafa d'água e a refeição, 274 menos 142, confirma para a gente exatamente 132. 132 eu encontro como resposta correta a alternativa letra B. Mais uma questão, questão número 5. Agora a gente vai fazer nessa reta final questões envolvendo idades, sistema de equação envolvendo idades. Então olha o que diz a questão número 5. A idade de um filho é igual a 3/5 da idade do pai. Então a primeira informação que ele deu foi justamente essa. A idade de um filho é igual aí a 3/5 a idade do pai. E ele disse, olha, a soma de suas idades é igual a 112. E o comando da questão pediu, quantos anos tinha o pai quando o filho nasceu? Questão bem interessante que a banca IDECAN cobrou do assunto problemas aritméticos envolvendo o sistema de equação. Então vamos montar aqui nosso sistema. Então olha o que foi dado. Ele te deu aí que a idade do filho, o filho vou chamar de F, ele disse que é igual. É igual ao quê? Tá aqui, é igual a 3/5 da idade do pai. Então tá aqui, 3/5 a idade do pai. E a soma dos dois, ó. Diz lá que é a soma das duas idades. Então, filho mais o pai. Isso aqui vai ser igual a quanto? Igual a 112. Igual a 112. Tenho duas equações de duas variáveis? Tem exatamente duas equações de duas variáveis. Aqui eu não consigo fazer pelo método cruzado e também pelo método adição, porque eu não tenho o total. Então, toda vez que isso acontecer, o método utilizado é o método da substituição. Por quê? Porque eu já sei quem é f. O valor de f vale 3/5 de p. Então, é só substituir. Então, vou pegar esse f e vou substituir na segunda equação. Onde tem f, agora vai ser a expressão 3/5 de p. Então, vai ficar 3/5 de p mais o valor de p. E isso vai ser igual a 112. Aquilo que era um sistema virou apenas uma equação de primeiro grau. Eu tenho aqui um valor de uma operação com um número fracionário. Para eliminar esse valor do 5, basta você multiplicar toda a equação por 5. Toda vez que você for operar em uma equação do primeiro grau, onde eu tenho um denominador, você observa o denominador. Se aqui é 5, multiplica por 5. Se fosse um 4, multiplicava por 4. Se fosse um 10, multiplicava todo mundo por 10. Não altero o resultado de uma equação. Vou multiplicar toda a minha equação por 5. Então, vou multiplicar 3/5 de p por 5. O p por 5 e o 112 também por 5. Quando eu multiplico o 3 vezes 5, vai ficar 15. Dividido por 5, só sobra o 3. Então, vai ficar 3p mais 5 vezes p vai ser 5p. E eu tenho que multiplicar 112 vezes 5, que dá 560. 560. Junta p com p, vou ter lá 8p. Isso vai ser igual a 560. 8p igual a 560. Quero encontrar aqui a idade do pai, é 560. Vou dividir por quanto? Por 8, porque o 8 está multiplicando, passa dividindo. Tinha que fazer uma divisão 56 por 8, né? Daria 70, dá 7, 56 por 8 dá 7, ou 560 por 8 vai dar 70, certo? Dá 7, coloca um 0. Então a idade do pai é 70 anos. Ainda bem que o comando da questão não trouxe como alternativa 70 para você não cair na pegadinha da banca, porque o comando da questão não perguntou a idade do pai. O comando da questão perguntou quantos anos o pai tinha depois que o filho nasceu. Isso aqui é uma subtração. É uma subtração entre a idade do pai e a idade do filho. Para saber a idade do pai quando o filho nasceu, eu preciso da idade do filho. Depois que eu encontrar a idade do filho, faço a subtração e encontro a resposta correta. Para encontrar a idade do filho, observe que o filho, eu tenho duas possibilidades. Eu posso pegar essa expressão de cima,
onde ele falou que o filho é 3/5 do pai, ou eu posso pegar aqui que o filho, a soma do filho com o pai é 112. Então, vou trazer a primeira informação, ó, trazer para cá, que o filho é igual a 3/5 do pai. O pai era quanto? Qual a idade do pai? 70. Então, é 3/5 de 70. Dá para fazer essa simplificação? Dá. O 70 é divisível por 5. Ó. 60 você pode simplificar por 5. Isso aqui vai dar 14. E resta para mim apenas a multiplicação. 3 vezes 14. 3 vezes 14, você ia encontrar 42. 42. Agora ficou fácil, porque o pai tem 70. Está aqui. O pai tem 70. O filho tem quanto? 42. Qual é a diferença entre pai e filho? A diferença entre pai e filho é exatamente 28. Ó. 28 anos é justamente a idade do pai quando o filho nasceu. Então, você deveria marcar para essa questão como resposta correta a alternativa letra B. Mais uma questão envolvendo idades dentro desse conceito de problemas aritméticos envolvendo sistema de equação. Tá aí. Questão número 6. A metade, tá aqui, a metade da idade de Leonardo mais o dobro da idade do seu filho Tiago é igual a 51. Se a soma das idades de pai e de filho é igual a 72, então quantos anos Leonardo tinha quando Tiago nasceu? Muito importante. Não quer a idade de Leonardo, é justamente a quantidade de Leonardo quando Tiago nasceu. Para eu saber a idade de Leonardo, eu preciso fazer a subtração entre Leonardo e Tiago para ver a diferença. Com isso, eu encontro exatamente o que o comando da questão pediu. Então, vamos montar o sistema. Vamos montar aqui nosso sistema. Primeira coisa que ele te deu, disse lá que é a metade da idade de Leonardo. Leonardo eu vou chamar de L. Então, está aqui, L foi a metade. Metade é dividir por 2. Ele disse que era justamente o dobro da idade do seu filho Tiago. Tiago eu vou chamar de T. Então, dobrar é justamente multiplicar. Então, 2T. Isso aqui ele deu, ó, que é igual a 51. Disse que era igual a 51. Beleza. Diz que a soma dos dois, ó, a soma das idades do pai e do filho, é igual a 72. Eu tenho justamente que a idade de L mais o T, isso aqui é igual a 72, que é do pai e do filho. O pai Leonardo e o filho Tiago deu 72. Tenho duas igualdades. Ó. Tenho aqui um sistema de equação, tenho duas variáveis, Leonardo e Tiago. E aqui, se você observar, eu posso utilizar o método cruzado. Posso utilizar o método da adição. Posso utilizar também o método da substituição. Então, você escolhe o método que você vai utilizar na hora da prova. Para você utilizar o método da adição e o método cruzado, ó, vou ajustar essa minha equação porque ela está com um valor no denominador, está com uma divisão. Ó. Então, eu posso multiplicar, isso não altera em nada a minha equação quando faço essa multiplicação. Todo mundo por 2, para eliminar exatamente esse valor do 2 que está aqui dividindo a letra L. Então, quando eu multiplico tudo por 2, ó, o 2 aparece. L vezes 2 dá 2, mais dividido por 2 ó, só vai dar o L. Então, vou trazer aqui que só deu o L. 2 vezes 2, ó. 2 vezes 2 eu tenho 4, então é mais 4T, e eu tenho ali que multiplicar 2 vezes 51. Multiplicando 2 vezes 51 eu tenho 102. 102. Agora eu vou trabalhar com esse sistema. Aquela equação inicial virou essa terceira equação. Então eu vou trabalhar com esse sistema. Como eu quero encontrar aqui a idade dos dois, ó, de Leonardo e também de Tiago, então tanto faz eu escolher. Então eu vou fazer aqui escolhendo o valor do L, fazendo aqui cruzado, certo? Então aqui eu vou fazer pelo método cruzado. Primeiro eu vou fazer pelo método cruzado. Método cruzado a gente já sabe, já vou até adiantar que o valor do L, que é a primeira variável, vai ser igual a uma razão, a uma divisão, onde eu vou fazer a subtração pelo produto final desse meu sistema. Essa partezinha fica a partezinha de cima da minha operação que eu vou fazer. E a parte de baixo é justamente a partezinha inicial do meu sistema, certo? Até aqui eu acredito que já ficou claro para vocês. Então eu tenho que multiplicar 1 vezes 102, ó. 1 vezes 102 vai ser o próprio 102. E eu multiplico 4 vezes 72. Multiplicando 4 vezes 72, eu vou encontrar um valor 240.
88. 288. Beleza. E agora eu multiplico, ó, 1 vezes 1. Isso aqui vai ser o próprio 1. E eu tenho lá 1 vezes 4. Ó. Quando não tem nada é 1. 1 vezes 4 vai dar 4. Então, quem é que vai ser o valor do L? Tá aqui, o valor do L é a subtração entre 102 menos 288. Vai dar negativa porque o 288 é maior. Então, fica 186. Tá aqui, 186. E eu vou dividir. Quanto é 1 menos 4? Menos 4 é maior, vai ficar menos 3. Conclusão. Menos com menos vai dar mais, ó. Fica só exatamente 186 dividido por 3. 186 dividido por 3, eu tenho 62. Então, encontrei aqui o valor do pai, ó, 62. Como eu te disse, a IDECAM às vezes ajuda. Nas alternativas não tem 62, porque não é a resposta correta. A resposta correta é justamente você fazer uma subtração. A idade do pai menos a idade do filho, que é Tiago. Para eu achar quantos anos Leonardo tinha quando Tiago nasceu, eu preciso fazer exatamente essa subtração. A idade do Leonardo eu encontrei, 62. E a idade de Tiago? Você escolhe qualquer uma das duas. Ó. Qualquer uma das duas vai te dar como resposta correta aí a idade de Tiago. Então, vou escolher essa equação. Leonardo mais Tiago, ele te deu que é 72. Só que Leonardo eu já encontrei. Leonardo é quanto? 62. Ó. Leonardo é 62 mais o valor de Tiago. Isso aqui tem que ser igual a 72. Quem é que vai ser a idade de Tiago? 72 menos 62. Mais 62 está do outro lado. Joguei para o outro lado, ficou negativo. Subtraindo 72 menos 62, você encontra a idade de Tiago, que é exatamente 10. Está aqui, 10 anos Tiago. Qual a idade do Leonardo quando Tiago nasceu? Você pega 62, vou subtrair de 10. 62 menos 10, você vai encontrar 52. 52, você encontra como resposta correta para essa questão a alternativa letra E. Padrão, professor. Gostei. Vou tentar fazer sozinho pelo método da adição. Então, pausa o vídeo aí com calma. A gente vai resolver. O vídeo vai ficar longo, mas a gente deixa aí cheio de informação, cheio de dicas para você acertar esse tipo de questão na hora da prova. Então, eu tinha que L mais T, a soma de Leonardo e Tiago era 72. Eu tinha essa equação, ó, L mais 4T, isso é igual a 102. Tinha essas informações foi dado no meu sistema. Como eu quero encontrar o valor da diferença entre as idades Leonardo e Tiago, tanto faz eu multiplicar aqui ó, por menos 1, né, porque aqui eu vou eliminar o L, ou por menos 4, qualquer um dos dois. Então eu vou multiplicar toda a minha equação por menos 1. Vou pegar essa parte de cima, multiplicar todo mundo por menos 1, porque vai ficar menos L, menos T, menos 72. Só trocar o sinal. Quando eu multiplico menos 1, eu inverto o sinal, certo? Então, aquela minha equação de cima, essa minha equação de cima, virou essa equação de baixo agora com sinais trocados. Soma todo mundo. O que acontece? Mais L, menos L. Mais L, menos L. Eliminei, foi embora, zerou. Ficou agora só 4T menos T. 4T menos T fica positivo 3T. Eu tenho lá 102 menos 72, você vai encontrar exatamente 102 menos 72, eu encontro 30. Isso aqui, a operação vai dar 30. Quem é o valor do T? 30 dividido por 3. Ó. O 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, o valor de Tiago é 10. 30 dividido por 3, eu tenho 10. Agora, eu faço a subtração aqui para encontrar o valor de Leonardo, né? Que eu encontrei aqui o valor do T, que é de Tiago. Então, de Leonardo, trazendo para cá para a gente concluir. A soma entre Leonardo e Tiago tem que dar 72. Só que eu já sei quem é o valor de Tiago. Tá aqui, o valor de Tiago, encontrei 10, tem que ser igual a 72. O 10 está somando, joga lá para o outro lado, vem subtraindo, então eu tenho lá 72 menos 10. 72 menos 10 eu tenho exatamente 62. Fazendo a subtração entre as idades, ó, observa que eu vou encontrar exatamente 52. 62 é Leonardo,
10 é Tiago, a idade de Leonardo quando Tiago nasceu, 52. 52 você deveria marcar como resposta correta a alternativa letra E. Mais uma questão para a gente testar aí nosso conhecimento a respeito de sistema de equação. Questão número 7. Olha o que vai dizer a questão número 7. Um filho tem 1/4 da idade do pai. Em 20 anos, tá aqui no futuro, em 20 anos, a soma das suas idades será igual a 90, tá aqui igual a 90. Quantos anos o pai é mais velho do que o filho? Novamente uma questão envolvendo sistema de equação. Então vamos extrair as informações. O comando da questão informou que a idade do filho, vou chamar de F, é igual a 1/4 da idade do pai. Tá aqui a primeira informação. A segunda informação, está dizendo aqui 20 anos depois, a soma entre filho mais a idade do pai, isso aqui vai ser igual a quanto? A 90. Se é tempo no futuro, eu somo mais 20. Se fosse tempo passado, eu subtraía 20. Então, eu tenho que somar mais 20. Mais 20, mais 20, né? Colocando aqui a idade do pai, certo? 20, tanto para o filho como para o pai. Então, eu tenho aqui que colocar aqui o pai também andou aqui no futuro, certo? Colocou aqui 20 para o filho e 20 para o pai. Então, se passaram aqui, né? Ou vai se passar aqui 20 anos. Agora, só ajustando esse meu sistema. Então, o filho mais o pai, ó, quanto é 20 mais 20? 20 mais 20 eu tenho 40. Então, eu tenho um total de 40 anos entre as duas idades, é igual a 90. Joga esse 40 lá para o outro lado, ele fica subtraindo. Então, vai ficar filho mais o pai, isso é igual a 90 menos 40. Quanto é 90 menos 40? Filho mais o pai vai ser igual a 50. Agora encontrei um sistema fácil de se resolver. Só que eu já sei quem é o F. Ó. Se você observar, aqui não consigo fazer pelo método cruzado e também pelo método da adição, porque o valor que foi dado é justamente uma expressão. Aqui só sai pela substituição. Então, quando isso acontecer, quando você não tiver o total em uma das equações, você faz pela substituição. Inclusive, a gente já fez uma questãozinha bem parecida. O F está aqui, vou substituir. O F vale 1/4 de P. Onde tem F, eu coloco lá 1/4 de P. Mais o valor do P, isso aqui tem que ser igual a 50. Trazendo para cá e a gente vai ajustar. Eu tenho um denominador 4 e a gente aprendeu. Toda vez que eu quero eliminar esse denominador, eu multiplico toda a equação por 4. Vou multiplicar 1/4 de P por 4, o P por 4 e o 50 aqui por 4. Então vai ficar 1/4 de P vezes 4, elimino, fica só o P. Uma vez P é P, dividido, 4 vezes P é 4, dividido por 4, vai dar 1. Mais 4 vezes P, 4 vezes P, vai ficar 4P. E eu tenho ali 4 vezes 50. 4 vezes 50, eu encontro o valor 200. Somo o valor de P. P mais 4P é 5P, igual a 200. O 5 está multiplicando, joga para o outro lado, dividindo. Quanto é 200 dividido por 5? 200 dividido por 5, você vai encontrar exatamente 40. E o comando da questão pedia quantos anos o pai é mais velho do que o filho. Então, muito cuidado, certo? O comando da questão aqui te deu 40 anos, que é a idade do pai. Para eu saber quantos anos o pai é mais velho que o filho, eu preciso fazer uma diferença. Qual é a diferença do pai entre o filho? Eu preciso da idade do pai e a idade do filho. A idade do pai é 40. E a idade do filho? Trazendo essa equação para cá, você encontra a idade do filho. O filho é igual a 1/4 do pai. Está aqui. Um pai é quanto? 40. Quanto é 1/4 de 40? 1/4 de 40, você vai encontrar que o filho corresponde a exatamente 10. 1/4 de 40, né? 1 vezes 40, 40, dividido por 4. Eu encontro o valor de 10. Se eu sei o valor do pai, sei o valor do filho, encontrei a resposta correta. É 40 menos o filho, que é 10. 40 menos 10, encontro o valor de 30. Quantos anos o pai
quantos anos o pai é mais velho que o filho? É 30 anos. Se o pai tem 40 e o filho tem 10, ele é 30 anos mais velho do que o filho. Então, 30 anos você deveria marcar como resposta correta a alternativa letra C. Mais uma questão. Questão número 8. Vamos encerrar a nossa aula de revisão de problemas aritméticos envolvendo sistema de equação com essa questão, também aí da banca IDECAM. Olha o que diz a questão número 8. A idade que Joana tem hoje é 1/3 da idade de sua irmã Márcia, sendo que Joana nasceu, quando Joana nasceu, né? Márcia tinha 14 anos, né? Márcia tinha 14 anos. Qual a idade de Márcia? Questão bem interessante envolvendo sistema de equação. Então, vamos montar aqui nosso sistema. Eu tenho que Joana, a idade de Joana é 1/3, ó. Tá aqui, ó. Hoje, né? Tá dizendo hoje, então não tem alteração aí para incluir algum valor numérico. Então, eu tenho que Joana, vou chamar de J, é igual a 1/3 da idade de sua irmã Márcia. Então, 1/3 é 1 dividido por 3. 1/3 de M, ó, da idade de Márcia. Agora, muito importante, ele está dizendo lá, quando Joana nasceu, Márcia tinha 14 anos. Então, a idade de Márcia, você vai ser igual, né? Tem que colocar a idade de Joana, só que a idade de Márcia é 14 anos a mais, ó. Então, eu tenho 14 anos a mais. Para eu encontrar a idade de Márcia, eu tenho que colocar a quantidade de anos de Joana mais 14. As duas são iguais a partir do momento que eu adiciono exatamente 14. A idade de Márcia é 14 anos mais velha do que Joana. E agora ficou fácil, ó, porque eu tenho exatamente um sistema de equação onde eu tenho duas variáveis e eu tenho exatamente que encontrar a idade de Márcia. Então, eu tenho que isolar aqui o valor de M para eu poder encontrar o valor que foi pedido aqui na idade. Só sai pela substituição, ó, porque a primeira equação não te deu total. Então, não consigo fazer pelo método cruzado nem pela adição. É só substituir, O J é uma expressão que disse que era 1/3 de M. Então, vou substituir. Onde tem J, vou colocar essa expressão, 1/3 de M. Então, vai ficar M é igual a 1/3 de M mais 14. Jogo o valor do M lá para o outro lado, ó. Esse M está desse lado, vou juntar com outro M. Então, vai ficar M menos, né? Porque aqui é mais, 1/3 de M igual a quanto? Igual a 14. Novamente, estou diante de uma equação onde eu tenho um denominador. Multiplico por quanto? Essa minha equação. Multiplico todo mundo por 3, para eliminar justamente esse meu denominador. Então, o 3 multiplica o M. O 3 multiplica menos 1/3 de 3 de M, né? Menos 1/3 de M. E o 3 multiplica o 14. Como é que vai ficar? M vezes 3 é 3M. Menos, ó, aqui vai desaparecer, fica só o valor do M. 3 vezes 1 é 3, quando eu divido por 3 fica só 1, fica só o valor do M. E eu tenho igual a 3 vezes 14. 3 vezes 14 eu tenho 42. Junto os M, 3M menos M, eu tenho exatamente 2M. Isso aqui é igual a 42. O M eu quero isolar, quero encontrar aqui a quantidade de M, então fica 42 dividido por 2. Quanto é 42 dividido por 2? O valor do M é 21. 21 você deveria marcar como resposta correta a alternativa letra B. Com isso, pessoal, encerramos nossa aula de revisão de problemas aritméticos envolvendo sistema de equação do primeiro grau da banca IDECAM. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já te convido a se inscrever para receber várias dicas de como acertar as questões de RLN da sua prova. E se essa aula te ajudou, vem te ajudando a compreender esse assunto, curte e deixe o seu comentário. Bons estudos e até o próximo vídeo.